Oi, oi. Boa noite, meu povo. Hoje a gente mudou um pouquinho o horário, né? Geralmente a gente entra às 17 mais ou menos, mas hoje a gente mudou o horário por conta do nosso convidado. Nosso convidado ilustre, o cara mais treteiro de Goiânia, vai estar aqui hoje com a gente para falar sobre um assunto que geralmente é meio polêmico, né? Que é sobre bruxismo. Então eu tô muito feliz que meu amigo Dione aceitou o convite de participar aqui dessa live e conversar um pouquinho com a gente. A gente deixou uma caixinha desde ontem no Instagram para vocês fazerem perguntas. Eu anotei todas aqui, a gente vai tentar fazer todas com ele. E espero que dê certo. E eu tô muito feliz que vocês já estão por aqui. Vou ver se o Johnny já entrou. Não sei como... Johnny, se você tá por aí, me manda um oi. Ah, entrou. Vou convidá-lo. E a gente já vai começar. Olá! Olá, tudo bem? Tudo jóia! Primeiro, tem que falar como é que você me chama. Tainara, Não, é diferente. goiano que pesa. Pois é, o sotaque, né? Olha só, tô muito feliz que tu acertou o meu convite. Te agradecer de novo por ter aceitado. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tu manja muito, né? E arruma muita briga por conta disso também, né? Vamos ser... Amém. Porque se não arrumar briga, não é o Dione, né? Não tem graça. Não tem graça, é o cara Vou mais só chato. trocar de lugar que a iluminação aqui tá ruim. Pera só um minuto. Certo. E vê se tu consegue baixar só um pouquinho também teu fone, que pra mim tá dando retorno. Não sei se pro pessoal também tá Ah, dando. é? Então, acho que eu vou É, também acho. colocar. É, ó, o pessoal tá falando que tá com eco. Mas só o do Dione ou pra mim, pra o meu também? O meu áudio também pra vocês tá meio ruim. É porque eu também ouço pelo dele. Quem já tem perguntas, se quiser ir colocando aqui também pra gente dar uma olhada. Minha, já tem 3. Tá. Já vou deixar aqui também. Oi, Edu! Eu acho que é porque tá dando retorno no dele lá. Vamos ver quando ele colocar o fone. Fê, beijo. Oi? Congelou? Congelou só o Dione ou eu também? Deus. Eu também tô congelada, pessoal? Alguém fala comigo? Ou só o Dione? E ainda? Ah, então foi ele. Ah, tá. Já tá achando que eu tava falando só. Acho que ele vai entrar de novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele aparece por aqui, porque aí eu convido. Será uma live bem esperada. Pelo menos pra mim. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo. Dione, tá por aí? Pronto. Agora acho que vai. Melhorou? Agora. Muito, muito. Pelo menos pra mim, muito. Não, pera aí. Melhorou também, pessoal, pra vocês? Fala mais alguma coisa aí. Alô, som testando. 1, 2. Alô? Ah, alô. Joia. Dione, se apresenta pra gente primeiro, né? Pra gente poder conversar. Então, eu sou o Johnny Tomazetti, sou de Goiânia, Goiás, né? Eu trabalho especialmente com cabeça e pescoço e a minha especialização é acupuntura. Então, eu tenho um viés
de agulhada, né? Já tive a minha fase de querer tratar tudo com acupuntura. Hoje eu sou muito mais a acupuntura neurofisiológica. Então, eu não uso a base energética da acupuntura mais, eu uso só os princípios fisiológicos para tratar dor, etc. Joia. Por que tu escolheu essa área de cabeça e pescoço? Algum motivo em específico? Eu fui convidado. A minha ortodontista que cuidou de mim, que eu era um classe 3, né? E aí ela cuidou de mim em 8 anos, com ortopedia funcional. Ela falou, João, você é fisioterapeuta, por que você não trabalha na área de dor, na boca, na cabeça e tal? E aí eu animei, larguei a ergonomia na época e vim para a área bucomaxilo. Aí hoje eu trabalho com ergonomia ainda, mas meu foco é a bucomaxilo. Cabeça e pescoço. Dione dá curso também, pessoal. Já fiz o curso dele aqui em Recife, que foi onde a gente se conheceu, né, Dione? E comeu bolo de rolo. Original, claro, né? Porque só tem aqui. Ai, bora lá. Hã? Bolo de rolo é muito ruim, Deus do livre. Louco. Louco. Ó, pra gente começar, o que é bruxismo? Então, bruxismo, antigamente o pessoal falava que bruxismo é ranger, né? Uhum. E aí as evidências atuais, principalmente a do Manfredini, então se vocês se interessam pela área de bruxismo, vocês têm que correr atrás das referências do Manfredini, que é o maior pesquisador do mundo. Né? Bruxismo para ele e para vários outros especialistas da área é um comportamento muscular. E ponto. Tá? Bruxismo ele não é só o ranger, ele não é uma tensão muscular, como muita gente fala. Tá? Então, ele é puramente um comportamento muscular. Por que eu falo isso? Porque tem gente que tem bruxismo e não tem sintoma, né? Então, ele tem alguma parafunção, mas não tem sintoma. Então, considerem o bruxismo como uma condição muscular, né? Se é bom, se vai ser benéfico, se vai ser maléfico para o paciente, vai demandar outros aspectos. Certo. A gente tem 2 tipos de bruxismo. A gente pode considerar 2 tipos. Sim. A gente tem hoje o bruxismo de vigília e o noturno. Certo. Pra gente diagnosticar o bruxismo, seria geralmente com um cirurgião dentista, alguma especialidade em específico, ou o fisioterapeuta também poderia? Então, a gente tem 3 tipos de diagnóstico de bruxismo, né? O diagnóstico definitivo de bruxismo, você só consegue fazer com a polissonografia. Isso é muito importante, né? Então, tem que ser um dentista, um médico, saiba ler a polissonografia. É difícil achar fisioterapeuta que sabe fazer isso, né? Então, por isso que eu falo dentista e médico. O segundo diagnóstico, que é o provável, né? Você faz ele avaliando o paciente com palpação, com sinais clássicos de bruxismo, desgaste dentário, linha alba dentro da boca e tudo mais. E o possível é que o paciente te relata. Então, você tem que saber o que você quer para avaliar esse bruxismo. Então, se o paciente falar, Tainara, meu marido fala que eu tenho o ranger à noite. Você já vai supor que ele tem bruxismo. Aí você vai avaliar, vai ver todos os sintomas, né, os sinais de sintomas, e aí você vai... Congelou. Congelou. Johnny? Ai, não, caiu não. Voltou. Não, tá aí ainda. Não, tá aí ainda. Agora tá me dando retorno de novo. O teu fone caiu? O teu fone caiu? Eu acho que ele... Ih, acabou a bateria. Tá. Peraí. Deixa eu ver se eu trocar de local vai melhorar. Certo. Pra quem chegou agora... Melhorou? Tá, é porque você vai ficar falando mais do que eu, então, né? Aí eu acho que não vai ficar dando esse delayzinho. Vou tentar fixar aqui o comentário, o tema que a gente tá falando, pro pessoal que tá entrando agora. E deixa eu ver. Todo desgaste de dente é considerado bruxismo? De jeito nenhum. Tem alguns pacientes que têm um refluxo muito intenso, né?
e aí esse refluxo pode gerar esse desgaste dentário. Na verdade, o maior caso de desgaste severo é porque tem o refluxo junto, né? O bruxismo, o desgaste do bruxismo, comumente, é aquele desgaste que você vê só que o canino tá sem a pontinha, né? Alguma outra coisa mais sutil. Mas aqueles desgastes bem severos não é tão comum assim. Tem alguns pacientes que têm bruxismo crônico, né? E aí tem um desgaste maior, mas geralmente está associado com a questão do refluxo. Certo. Certo? O pessoal fez algumas perguntas Sim. que a gente foi anotando, né, no decorrer das caixinhas que a gente colocou. E uma delas era perguntando sobre bruxismo em crianças. Que uma criança de 3 anos, ela já poderia apresentar o bruxismo, se existe, né, em crianças? Já responde? Então, a maior incidência de bruxismo é em criança. A estatística das evidências mostram que é de 30% a 40% das crianças têm bruxismo, né? Entre 3 a 10 anos. E aí o maior fator que os pais, principalmente, que quem é que vai intervir nesse primeiro impacto na criança, tem que verificar é o fator respiratório, né? Tem algumas questões em relação a mau hábito, principalmente higiene do sono. Então tem um artigo, eu não lembro o ano do artigo, mas ele viu que as crianças que dormem com TV ligada, as crianças que dormem menos de 8 horas por noite, criança que dorme com muita luz estimulando, tem uma prevalência maior de bruxismo. Então é principalmente o fator respiratório e depois tem a questão de higiene do sono que acaba aumentando a prevalência nas crianças. Mas o fator respiratório é impecável, né? Assim, em termos de poder causar, né, junto com outros fatores, o bruxismo. Então é muito comum a criança ranger. Só que geralmente é sem sintoma, tá? Uhum. Eu tive uma avaliação uma vez no consultório de irmãos, na verdade, eu gêmeos, mas só um tem um desgaste absurdo nos dentes. Os de leite já eram, né? Então a preocupação da mãe é porque estavam chegando os dentinhos de osso definitivo, né? E já estavam começando a se desgastar. E aí ela queria, e foi lá no consultório para saber, aí eu falei toda essa parte aí, da higiene do sono e tudo mais, porque um dos gêmeos dormia muito bem, e o outro já não dormia, tinha um processo de insônia, já tomava algumas medicações, foi o primeiro a nascer, foi o mais trabalhoso, o segundo veio rapidinho. Então acho que tem todos esses fatores também, né? Sim. É principalmente questão de medicamento, né? Então, se esse gêmeo que está tratando está usando algum medicamento que pode gerar um gatilho forte de bruxismo, pode ser um diferencial porque que ele tem e o irmão não, né? Porque o medicamento é muito comum fazer o uso de medicamento e começar a apresentar, né? Junto com outros fatores. Teria alguma relação, acho que a gente falou lá, que o desgaste dos dentes poderiam ser também por conta de refluxo. Tem alguma relação do refluxo, além da questão gastroesofágica, né? Tem sim. Teve até uma moça que perguntou na minha caixinha do Instagram, né? Qual a relação? É dela mesmo. É dela mesmo? Ah, tá. Uhum. A relação é a seguinte. O bruxismo que está relacionado ao refluxo é um bruxismo de proteção. Por isso que a gente não pode falar nunca que o bruxismo é uma doença ou uma síndrome, porque ele pode ser uma coisa positiva de compensação, que é esse caso. Então, o corpo entende que está vindo muito ácido, né, para a via digestiva superior e para os dentes, então faz ranger para poder apertar a glândula que faz a produção de saliva e deixar um pouco mais de saliva para diminuir essa ação ácida, né? Então, é muito comum os pacientes que têm o refluxo gastroesofágico ter o bruxismo também. Tá? O Manfredini fala disso nos artigos dele. Me fugiu, eu só lembro daquela confusão no grupo do Manfredini, se ele era mulher ou homem, né? É porque, para quem não conhece, ele chama Daniele Manfredini. Né? Só que como ele é italiano, é comum, né? O meu nome é italiano, é Dione também, então tem um monte de mulher que chama Dione também. Então a confusão foi essa. Dona Dione, né? Dona Dione.
Posso quebrar outro mito, Tainara? Quebre. Eu vi em algum lugar essa semana falando que o bruxismo é causa de deslocamento discal. Não é, tá? Nenhum artigo citou isso. Ele pode estar relacionado, como ele pode estar relacionado a essa DTM, né? Mas o bruxismo, ele não causa deslocamento discal, com ou sem redução. Mas eu vi isso, eu fiquei buzinado, eu falei, vou aproveitar que vai ser uma coisa que eu vou falar na live. Mas cuidado com isso. E a correlação do bruxismo de vigília e estresse? Sim. Nessa O época bruxismo agora de quarentena, né? vigília vai ter muito. Assim, vai não, né? Pode ter. O bruxismo de vigília, o estresse e a ansiedade, eles influenciam diretamente nele, né? Tanto que se você conversar com esses pacientes que têm o bruxismo de vigília, vai ser uma coisa que eles vão relatar. Olha, eu estou passando por uma fase difícil, eu sou muito ansioso, eu sou muito preocupado, eu sou muito estressado, então eu tenho que concentrar demais no meu trabalho, e aí, consequentemente, eu apresento isso, né? O bruxismo do sono também tem influência de estresse e ansiedade. Só que é um fatorzinho a mais. No de vigília, isso é muito mais intenso, tá? Então, vai ser mais comum a gente encontrar nos pacientes que têm o bruxismo de vigília o estresse e a ansiedade do que o do sono. Vocês vão encontrar muito mais problemas relacionados à respiração nos pacientes que têm bruxismo do sono do que outra coisa. Na época que eu fui fazer o post sobre bruxismo, sobre apertamento, eu lembro que quando eu conversei com você, aí você me disse que hoje o apertamento, né, qualquer toque de dentes era considerado o bruxismo, não é isso? Uhum. Então, a gente ainda tinha essa divisão, antigamente, né, de que teria o apertamento, e o apertamento poderia evoluir para um bruxismo, né? E hoje a gente sabe que, na verdade, tudo é bruxismo. Isso. Qualquer toque, né? Para ficar mais fácil, é assim, ó. A gente só pode tocar os dentes e algumas vezes quando a gente engole, tá? Quando a gente está se alimentando e a gente engole. Qualquer outro toque de dente que a gente faça que não seja nesse momento já pode ser considerado bruxismo. Então, tem pessoas que estão dormindo e elas estão batendo os dentes. Isso é bruxismo. Tem pessoas que só apertam, é bruxismo. Tem pessoa que range, é bruxismo. O Manfredini cita no artigo dele que até aquele hábito de ficar mordendo a boca é considerado bruxismo. Então, Pode ser considerado em alguns casos. Então, assim, qualquer toque no dente é considerado bruxismo. Então, assim, eu tenho apertamento, mas eu não tenho bruxismo. Na verdade, você tem bruxismo sim, tá? Uhum. Só que é um bruxismo que você aperta. Igual antigamente tinha o termo briquismo, né? Briquismo era a pessoa que apertava e bruxismo era a pessoa que rangia. Então, hoje eles já viram que isso não tem essa diferenciação mais. O que diferencia o bruxismo é se você faz ele acordado ou se você faz ele durante o sono. Show de bola. O pessoal já está perguntando aí muito de tratamento, né? Abordagem clínica para estresse e aqui também já teve outro. Já a gente fala de tratamento. Vamos tentar tirar alguns mitos. Qual é o maior mito que tu acha que tem no bruxismo? Que técnicas locais vão... já sei. Que bruxismo tem tratamento. Não, eu pensei que tu ia dizer da placa. Não, da placa não. É porque eles ainda vendem que o bruxismo tem tratamento. E o bruxismo não tem tratamento porque ele não tem causa. Então, como que você maneja o bruxismo? Você tenta tirar o máximo de associações possível dos pacientes, né? E aí, consequentemente, você vê se melhora. Tá me ouvindo? Agora! Tá? Escutando? Show! E tá sem retorno, tá ótimo. Agora Tá me ouvindo? também. Agora o áudio ficou bom também. Quer dizer, o áudio ficou do mesmo jeito, mas tá ótimo. Vamos Pelo lá. menos entrou. Desculpa aí todo mundo. Minha gente, eu tenho que fazer um Então curso perfeito. de enrolar as pessoas enquanto eu espero o convidado voltar. Porque Se eu achar mais luz aqui. eu fico com um pouco de dificuldade de ficar conversando sozinha, assim, enquanto a pessoa volta. Preciso fazer um curso. Me diz lá. A gente tava onde? Tava falando qual era o maior mito pra você. Então, o maior mito é que o bruxismo tem tratamento. Então, eu vou repetir de novo para quem entrou. A gente não tem ainda a causa do bruxismo. Então, a gente não pode falar que a gente consegue tratar ele, né? Então, sempre que vocês verem dentista falando que trata bruxismo, não está adequado.
tá? A gente consegue fazer o manejo do bruxismo. Da mesma forma que eu acho que o fisioterapeuta não tem que ficar tirando tensão de paciente bruxista, porque a tensão vai ter de novo no outro dia, né? Então, como que é a intervenção fisioterapêutica no bruxismo? Se o paciente tiver restrição de abertura de boca, tiver dor, aí a gente intervém, né? Se não, você vai fazer uma consulta para avaliar esse paciente e para tentar ver a maior quantidade de associações que esse paciente tem, tá? Então, tem que tomar cuidado com essa intervenção. Eu já vi fisioterapeuta falando, eu trato o bruxismo. Não, não trata, porque o bruxismo ele é do sistema nervoso central. Então, até agora, a gente não tem um tratamento que a gente pode falar que está tratando alguma coisa em relação a essa condição, entendeu? E para as evidências, qual é que seria, então, o melhor tratamento, já que a gente tocou no assunto de tratamento? Então, o melhor tratamento é o manejo, né? Então, se o paciente tem as condições, você vai tentar tirar as condições, o máximo que você consegue, e aí ver se isso tem resultado. Agora, tratar exatamente a gente não vai conseguir. Por isso que fazer técnicas, tipo Botox, que é técnica local, não vai ter um grande resultado. Porque você vai tirar a pressão da musculatura, mas o cara vai continuar arranjando, entendeu? Porque é uma ação local. Então, a gente não consegue ainda ter um tratamento específico. Igual o pessoal fala, eu uso placa para tratar o meu bruxismo. Você não está tratando, você está protegendo seus dentes, né? Você está arranjando da mesma forma. Então, você só está prevenindo, ou você só está protelando a condição. Então, você precisa sentar com alguém para a pessoa destrinchar várias associações e, consequentemente, ver se tem ou não algum jeito de manejar isso, entendeu? Teve uma pergunta do Botox, né? Aproveitando, então. Botox é eficaz? Assim, as evidências mostram que não, né? Não tem nenhuma evidência forte mostrando que o Botox é eficaz. Então, de acordo com a bioestatística, se você não tem evidência mostrando que é bom, a gente supõe que aquilo até agora é hipótese nula, né? Não funciona. Então, é justamente o que o Luiz falou aí. O Botox pode, inclusive, piorar a musculatura, né? E aí eu vou adicionar uma coisa a mais que o Luiz falou. Tem alguns artigos mostrando que, dependendo da dose que você usa de Botox, você pode começar a fazer uma osteopenia da região, né? Porque o osso, ele depende de carga. Então, se você usa Botox demais, você vai tirando a carga que o músculo dá, você pode gerar uma osteopenia da região, porque seu corpo entende que aquela região não tem carga, então ela não precisa daquele tanto de osso. Então, você vai enfraquecendo os ossos daquele local. Então, tem que tomar cuidado. Fizeram uma pergunta aí agora, o que é que tu acha dos aplicativos? Tipo, desencosta os dentes. O desencoste, né? Então, eu acho que é complicado pelo seguinte. Pela risadinha. É porque o pessoal usa muito, usa o biofeedback, usa o desencoste. Eu tenho uma opinião de que quando você dá consciência demais para a pessoa, a chance dela ficar hipervigilante é grande. E a gente sabe que a hipervigilância está muito relacionada à dor. Então, eu já tive paciente que falou assim, Johnny, teve momentos que eu não estava nem lembrando, eu não estava nem rangendo e o aplicativo ficava me buzinando. Então, às vezes, o paciente ele tem um aumento de dor pela hipervigilância e o aplicativo contribui com isso. Então, eu acho que tem que ter critério para usar o aplicativo. Não é sair passando para todos os pacientes, achando que vai salvar o paciente do bruxismo em relação a isso, não. Eu acho que tem que tomar cuidado. E o biofeedback também, né? O biofeedback também, na mesma forma, entendeu? Então, assim, pode ser bom? Pode, mas eu não vi nenhuma pesquisa grande que possa provar que o biofeedback é um padrão alto em relação a tratamento de bruxismo de vigília. Tá? Então, tem que ver isso também. Até porque se a gente for trabalhar com o modelo biopsicossocial, ele vai estar só aquele momento com o biofeedback. E aí, se ele tiver alguma briga em casa, ou o trabalho dele for muito estressante, você acabou com sua sessão. Sim, exatamente. Perdeu. Uhum. Perdeu. Por isso que eu falo que o fisioterapeuta não tem que ficar fazendo terapia manual para tirar a atenção de paciente. Né? Ou você atua realmente no sintoma, ou você passa alguma coisa para esse paciente fazer um mindfulness, passa exercício físico, passa alguma coisa que ele realmente vai conseguir manejar, porque você ir lá, tira atenção. Se você vai encontrar com ele no outro dia, igual a Tainara falou,
tiver com um problema no trabalho, 6 horas da tarde do outro dia ele vai estar com o mesmo nível de tensão ou maior. Então eu não faço esse tipo de intervenção porque tem que ser mais assertivo, entendeu? Eu gosto muito de dar esse exemplo, assim, de um paciente que eu tenho de bruxismo e DTM. E aí eu pergunto a ele como é que, se no trabalho dele, eles consideram uma pessoa estressada e tal, não sei o que. Aí ele diz, não, o trabalho dele é bem tranquilo. E ele é agente penitenciário. Então, assim, né? Eu não sei mais o conceito de um trabalho tranquilo e junto com o dele, né? Então, eu gosto muito de dar esse exemplo. Por exemplo, eu vou tratar ele com biofeedback, sei lá, 30, 20 minutos, 40 minutos numa sessão. E aí, vamos lá, tem uma rebelião no presídio que ele vai trabalhar. Aí ele vai ficar lembrando do foguetinho. O foguetinho tá lá no meio da linha. Bicho. Bom, vamos lá. Linha alba, por dentro da bochecha. Quando a gente tem aquela linha, pessoal, que fica meio cansada de morder. Aquilo ali poderia ser um sinal de bruxismo? Isso, é um sinal. Manfredini cita no último artigo dele de 2019, né, que é um dos artigos mais importantes. Quem quiser depois me manda um WhatsApp ou me manda um oi no Instagram que eu envio o artigo. Ele cita a linha alba e cita a língua denteada. Então, se a gente for avaliar tecido mole, são essas duas referências que a gente tem para avaliar o paciente de bruxismo. Tá? Branquinha, dentro da boca de pessoas que mastigam, né, a bochecha, e a língua denteada também. Certo. Você teria alguma frequência mais de mulheres que homens, ou homens e mulheres? Não. Nenhum artigo cita relação em gênero, né? Sim. Tem algumas outras coisas que pesam mais. Então, por exemplo, uma coisa que eles descartaram é a teoria oclusiva, graças a Deus. Descartaram da DTM, descartaram do bruxismo também, né? Porque antigamente o pessoal falava que quem tinha má oclusão rangia para nivelar a oclusão. Então, eles viram que não tem nada a ver e descartaram essa hipótese. Certo. Limite de atuação do físio dentro de uma equipe multi? Então, eu acho que a fisioterapia tem que tratar o funcional, né? Eu acho não, a gente aprendeu isso. Então, se o paciente não tem alteração funcional, você não mexe, né? Então, você avaliou o paciente, viu que ele tem dor, critério para melhorar o bruxismo dele. Só que saiba que a dor que o paciente está tendo não é o bruxismo que causa, tá? Pode ser que esse paciente tenha uma DTM associada com o bruxismo. É mais comum. Porque tem gente que fala assim, meu paciente é bruxista, ele tem dor, mas não funciona assim não. Tanto que se você for entrar no RDC, não tem o diagnóstico de bruxismo lá embaixo, né? Não tem esse tipo de critério de avaliação lá. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Outra coisa é abertura de boca, que é um critério funcional extremamente importante. E alguns pacientes bruxistas, de acordo com a tensão muscular, eles podem apresentar uma restrição. E aí é justo você tirar as tensões e, consequentemente, ter uma melhora na restrição de abertura de boca. Mas você vai conseguir fazer isso em uma sessão, possivelmente. Não é um tratamento longo. Não é um tratamento longo, né? Isso, exatamente. Já fez essa, né? De qual o melhor tratamento em termos de evidência? Não tem tratamento. Essa é a resposta. Qual a relação com o refluxo? A gente falou. Pessoal, teve uma primeira parte que aí caiu, a gente não conseguiu retornar, tá lá salvo no Story vai ficar 24 horas. Que aí a gente tinha feito essas perguntas, né? Da relação com o refluxo gastroesofágico, o porquê, né, dessa relação com o refluxo. Então, quem perdeu, volte em uma casa. Né? E quem quiser também mandar pergunta, coloca por aqui, tá? Não precisa botar naquela caixinha privada, não. Coloca aqui que eu acho que fica mais fácil pra gente poder ver também. Sobre o estresse, a gente também falou. Deixa eu ver aqui mais. Muita gente perguntou também, a de crianças, né? Do bruxismo em crianças. Então, pode, né? A partir da criança a partir de 3 anos, não foi que você falou? Isso. Entre 3 e 10 anos é a maior incidência dos pacientes crianças que têm bruxismo. Então é muito comum ter essa condição muscular por N fatores, mas os principais é a respiração e a higiene do sono. Que é mais comum, inclusive, em crianças do que adultos, não é isso?
Exatamente. Por isso que a prevalência em crianças é de 30% a 40%, em adulto é de 18% a 20 e pouquinhos. Além da placa, qual é o tratamento que ajuda nessas condições? Porque o pessoal tem uma ideia que o bruxismo só é a plaquinha, né? É a placa, né? Ah, vamos tirar um outro mito. Não existe placa miorrelaxante, tá? A placa não relaxa músculo. A placa, ela só serve... Parece piada isso, mas todo mundo só fala assim, né? A placa... Por isso que ela não chama placa miorrelaxante. O nome dela é dispositivo interoclusal. Porque a função dela é só não deixar o paciente desgastar o dente, proteger a região, tá? Então a placa não relaxa músculo. Se você olhar a evidência científica, não tem explicação por que a placa é boa, tá? Isso é um banho de água fria na odontologia. Mas não tem nenhuma explicação do porquê que a placa melhora o paciente, né? Tem um artigo de um grupo de pesquisa aqui que mostrou que o placebo é muito forte. Porque o paciente está sabendo que ele está com alguma coisa na boca, então ele se sente em tratamento. Então pode ser que a condição melhore, tá? Então é complicado. Inclusive, a gente estava conversando mais cedo sobre essas perguntas que tinham caído aqui na caixinha. E aí eu tinha dito a ele que tinha visto um artigo que tratou com placa dores em fundo de olho. Porque a gente é bem carente nessa área de oculomotora, né? Que eu gosto muito, todo mundo já sabe. Eu sou a menina dos olhos. E eu tava contando a ele que teve um artigo que falou isso, que eles trataram as dores de fundo de olho, que seriam 80% mais frequentes, né, em caso de DTM, com placa miorrelaxante. E aí o tratamento foi a placa por 60 dias. Quem ficou até 59 dias não teve resultado. Só teve resultado quem ficou 60 dias, exatamente 60 dias. E alguns outros grupos ainda ficaram com a placa, ficou com a placa durante o dia também. Então usava a placa o dia todo e para dormir. Nossa, isso é um pecado. Já vamos quebrar dois negócios, né? A placa a gente só usa à noite. Tem vários artigos mostrando que se você usar a placa o dia inteiro, você pode ter um monte de malefício. Diminuição de saliva, aumento de desgaste por contato. Você pode começar a apresentar hipervigilância, porque você está com o dispositivo na boca o tempo inteiro. Então, a placa não pode ser recomendada o dia inteiro para o paciente, tá? E a outra coisa é que esse artigo não tem plausibilidade biológica alguma, e eu tenho certeza que a amostra dele foi pequenininha. Eu não lembro agora exatamente o número da amostra, mas quando eu vi, eu disse, meu Deus do céu, cadê Dione para poder ver esse artigo? Né? Para falar logo. Deixa eu responder a Mariana. Ela tinha perguntado como tratar bruxismo em pacientes crianças com transtorno neurológico. De IPC. Então, essa pergunta é complicada, porque assim, já tem artigo mostrando que pacientes neurológicos têm alta prevalência de bruxismo, tá? Só que é uma condição que a gente não maneja especificamente, Mari. Então a gente tenta diminuir. Então, por exemplo, se a gente consegue melhorar a qualidade de sono desse paciente, pode ser que a gente diminua a condição. Se esse paciente tiver um problema respiratório associado, a gente pode tentar melhorar esse problema respiratório e melhorar essa condição. O que a gente precisa saber é que o bruxismo, principalmente o do sono, ele é um conjunto de condições. Então pode ser que a gente mexa em alguma das peças do quebra-cabeça e o bruxismo amenize, né? Mas como essa questão neurológica ela é crônica, é complicadíssimo a gente atuar nesse tipo de paciente, porque eu acho que até a placa nele é difícil. Então é complicado. Tem um aqui que você vai amar, vamos lá. A ventosa terapia aumenta o fluxo sanguíneo na área. Logo, ela pode ser considerada contraindicada? Então, a ventosa, ela já não tem base científica para ser usada em nenhum lugar, né? Então, começa por aí. Para bruxismo, eu acho que dificilmente vai ter uma pesquisa. Segundo lugar, se você errar a dose dessa ventosa, você vai deixar o paciente com um roxo na bochecha. Você pode trazer problema para esse paciente de aspecto psicossocial. Vai dizer que você vai tratar uma mulher ou um homem,
e aí você tá lá passando ventosa na bochecha dele e deixa um roxo. O que esse cara ou essa mulher vai falar Quando chegar em pro casa. esposo, pro marido, quando chegar em casa, né? Então, assim, não, de jeito nenhum, tá? Eu já vi, tá? Eu já vi gente fazendo, eu já vi paciente roxo por causa disso, e não, não Mas condiz, agora não. tem uma Nem ventosa base de científica e coração. nem raciocínio clínico para isso. Tem uma de coração agora, uma ventosa de coração. Vai ficar bonito, vai. Não, de coração pode, porque é de coração, né? Então, De coração para coração, né? exatamente. Ó, teve uma outra aqui. Acho que a Bruxismo Lê não tem perguntou alguma tratamento. coisa. Foi, Uhum. é dela mesma que eu tô lendo. Como já foi dito, o bruxismo não tem tratamento. O que pode fazer com a criança que sofre com essa questão? Então, Ale, é tentar controlar as condições. Então, assim, a gente sabe basicamente que o quê? Que pacientes que têm problema respiratório têm alta prevalência de bruxismo. Então, a gente vê se a criança tem essa condição. Não tem, vamos para as outras. Paciente que tem má qualidade do sono pode apresentar bruxismo. Tem essa condição? Não tem. Paciente que usa determinados medicamentos, principalmente medicamentos para controle antidepressivo, né? Eles podem apresentar bruxismo. Tem essa condição? Não tem. Então, você vai eliminando cada uma e ver se o paciente melhora. Porque você intervir pontualmente em alguma e ver é uma roleta, tá? Então, você tem que minimizar o máximo possível e ver a evolução do paciente. Por isso que a gente não trata a criança, tá? A gente não pode colocar placa na criança, porque você pode influenciar no crescimento ósseo dela. Então, tem alguns dentistas que falam, mas eu faço uma placa uma vez por mês para a criança. Pô, você vai fazer a mãe gastar uma placa por mês e você ainda corre o risco de alterar a questão de crescimento da criança. Então, não é viável de jeito nenhum, tá? Criança, a gente tenta manejar as condições. E aí é uma coisa que está muito relacionada aos pais, tá? Observar também, né? Observar também. Porque às vezes é culpa do pai. O pai põe a criança para assistir o tablet até dormir, ou põe a TV no quarto, ou deixa a criança dormindo até tarde. Então, assim, a criança não vai preocupar com isso. Então, tem que brigar com os pais, tá? Então, é basicamente isso, Ale. Prestar atenção na criança dormindo, né? Se ele tá apresentando algum tipo de bater, de ranger. Que aquela Sim, criança exatamente. que eu falei, do Gêmeos, acordava o irmão e ele Uhum. ia acordar o irmãozinho. Tipo, ó, tu tá me atrapalhando, dormir. Nossa. Nesse nível. Meu irmão é bruxista e quando a gente dormia no mesmo quarto, eu já acordei várias vezes com ele rangendo, né? Então é realmente bastante alto, incomoda quem tem um sono leve e sofre bastante. Principalmente se for marido e esposa, né? Você percebe alguma relação com hiperativação do sistema simpático? Olha, nunca pensei por esse lado, não. Não vou saber te pautar com uma boa resposta. Eu prefiro Que pode ser também, passar. né? Pode, mas Se a gente for pensar no simpático e parasimpático, pode ser. Apesar que o simpático ele vai estar sempre em alerta. Então ele vai estar sempre... Sim. Pode ser. Assim, a gente tem que o bruxismo, ele vem do sistema nervoso central, mas o pessoal não destrincha isso aí para baixo, né? Então, porque tá tudo ainda muito misterioso. Então, eu não consigo dar uma resposta sólida para essa pessoa. Quem que perguntou? Foi o Edu. O Eduardo. Foi Edu. Edu, você me perdoa, mas é porque a evidência não me embasa para eu te dar uma resposta de credibilidade, cara. Talvez se um artigo sair aí, eu consigo te embasar melhor. Acabou de chegar um aqui, ó. Tem relação com peso, altura e idade do paciente? Pode influenciar? Não. Assim, as evidências mostram que não citam, na verdade, isso, né? Então, a idade, a gente pode falar que o bruxismo ele é mais prevalente em criança. Mas não necessariamente porque a criança está naquela fase, né? Mas por outros aspectos que se somam aí. Então, em relação a isso, não. Peso e altura, não.
Eu acho que, de uma certa forma, o peso e a altura podem identificar outras coisas, né? Se ele tem um hábito ruim alimentar, então se ele estiver acima do peso, ele vai ter um péssimo hábito alimentar. Acho que é a idade, se ele depende do trabalho dele, depende, né, da função, depende de várias outras coisas. Mas não algo que justifique, por exemplo, de tanto a tantos anos, com um peso de 50 a 60, né? Algo mais tão específico. Mas eu acho que o peso entra mais na tua relação de você perceber que ele tem algum hábito ruim, né? Principalmente de alimentação. Assim, se a gente for extrapolar, quem perguntou foi a Valquíria, né? Valquíria, Foi. Vamos fazer uma situação hipotética. O paciente é muito obeso, tá? Ele tem apneia por causa da obesidade dele, e aí ele faz um bruxismo de proteção para melhorar a permeabilidade da via aérea por causa da apneia. Aí, ok, tá? Mas igual a Tainara falou, o cara acima de 100 quilos, ele aumenta a chance de ter bruxismo. Não. Mas se a gente for extrapolar para esse tipo de exemplo, aí a gente pode pensar, mas a altura, eu não consigo ver nenhum exemplo em relação à altura. O peso pode ser isso, porque assim, tem muitos problemas respiratórios de apneia do sono que está relacionado ao sobrepeso, né? Então, se a gente for relacionar assim, ok, é aceitável, mas os outros não. Eduarda, existe alguma relação de disfunção oculomotora e bruxismo? Não. Eu nunca vi nos artigos, né? Também não. Assim, quando eu falar assim que tem ou não, é porque eu não foi citado em artigo ainda, né? Não que eu tô falando que nunca vai ter, ou que eu nunca vi no meu consultório. Mas é porque os maiores artigos, os maiores pesquisadores nunca citaram isso, né? Então, Eduarda, ainda não tem. Talvez possa ter no futuro, mas até agora a gente lida com a hipótese nula. Então, se não tem evidência falando que tem, é porque teoricamente não existe. Ou ainda não foi estudado, né? Porque, como eu estava dizendo, nessa parte de oculomotor ainda a gente é muito carente de estudo. Então, os estudos são com um número muito pequeno de quantidade de pacientes. Os tratamentos também são placas, né? Enfim, não vamos entrar em mérito. Mas em relação do bruxismo, eu vou dizer pela minha experiência com disfunção oculomotora. Com o bruxismo em si, não. Até porque a gente vai estar mais ativando músculos mastigatórios, né? Maceta e temporal. Mas se tiver envolvido lateralidade, deslocamento de disco, pode ser que sim. Pode ser. Já tem alguns artigos que falam isso. De deslocamento de disco com o paciente de disfunção oculomotora. E aí seria por outras questões. Mas não exatamente por bruxismo, mas por DTM, por deslocamento de disco, pode ser. Mas tem que aprofundar melhor nesses estudos aí, porque a gente tá bem ruim para essa área. Então fica a dica, pessoal, de coisas boas para estudar, né? Estudar a disfunção oculomotora. Bora lá, né? Eduardo, eu não sei, eu acho que não vai ter plausibilidade para isso, porque o bruxismo ele é do sistema nervoso central. Então, dificilmente alguma disfunção ocular, a não ser que ela tenha influência do sistema nervoso central, possa fazer uma correlação e aí, consequentemente, gerar esse bruxismo. Eu acho que vai ser muito difícil ter uma linha isso. muito grande, né? Para poder chegar nisso. Tem um abismo que nossa, tem que andar muito. É igual o pessoal que fala que alterações no pé pode gerar DTM. Não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Tá cedo pra polêmica, não comece, Nossa, viu? Não comece. Não. Eu escutei isso na faculdade de um professor, ele falou assim, porque até uma unha encravada que vai mudar a marcha do paciente pode gerar DTM. Na época eu falei, nossa... Que fantástico, né? Eu quero tratar esse tipo de paciente. As e aí você vai dinheiro com encravado. Vai, mais a conta. Meu Deus, tá cedo pra polêmica, viu? Por favor, se controle. Daqui a pouco. Eu vou tentar, prometo. Não, se controla não. Precisa não. Vou falar outra coisa. Fala. A acupuntura não trata bruxismo ainda, tá? Acupuntura? Não trata bruxismo ainda. A acupuntura pode melhorar na questão de dor do paciente, né? Porque quando vocês vão pesquisar artigos, vocês têm que saber que, primeiro, que bruxismo não é DTM, né? São coisas diferentes. Então, se vocês querem saber
se a acupuntura ou qualquer outra técnica vai melhorar a dor do paciente com bruxismo, vocês têm que pesquisar artigos relacionados a DTM, porque o bruxismo está correlacionado a DTM, né? O bruxismo, na sua essência, ele não gera dor no paciente. Ele pode gerar um cansaço muscular, mas quando ele começa a gerar dor, é porque ele já está começando a estar relacionado com alguma DTM. Então, se vocês ficarem procurando artigo relacionado a isso, vocês vão nadar de graça aí no mar de artigos e não vai conseguir chegar numa conclusão. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Teve uma outra pergunta sobre a questão de eletrotermo e foto para bruxismo. Eu acho que aí a pessoa está meio que confundindo também, talvez, com DTM ou, né? Enfim, mas diz pra gente. Então, eletrotermofoto, o que a gente pode pensar? Termoterapia, bolsa de água quente para o bruxismo, ok. Tem um artigo, acho que um ensaio clínico, ele é antigo, que mostra que a bolsa de água bem quente, ela vasculariza a região. Se a gente for pensar que o bruxismo crônico ou o bruxismo de vigília, ele diminui o fluxo sanguíneo por uma contração mantida, a bolsa de água quente é ok. Agora, falar que bolsa de água quente trata dor, também não, tá? Vamos com calma. A gente está pensando em fluxo sanguíneo. Não tem nenhum artigo específico mostrando que o TENS é bom, por exemplo, para bruxismo, né? Apesar de os dois estar relacionados ao sistema nervoso central. Então, essa é uma pesquisa boa para quem tiver que pesquisar uma coisa massa aí e ver o resultado. Mas o TENS tem alguns artigos mostrando que ele é bom para DTM e para dor crônica no geral. Então, ok, tá? E laser é um mar que eu não vou nem entrar, porque as evidências de laser são super contraditórias. A gente não tem nenhuma evidência super sólida para laser, para tratamento de dor orofacial. Então, e é assunto, assim, para curso, porque é muito longo. Então, eu não consigo falar aqui, tá bom? Inclusive, cadê E meu artigo ultrassom do TENS? também. Tem que te mandar. Tá. E ultrassom? Ultrassom tem pouquíssima evidência para dor orofacial. Os artigos que citam ultrassom são de baixíssima qualidade. Então, por enquanto, também não, tá? Inclusive, lá no curso que eu fiz com... Lá não, né? Aqui no curso que eu fiz com o Dione, que ele que veio pra cá, quando a gente foi falar de TENS, ele mostrou pra gente um artigo que falava que você não precisa necessariamente colocar o TENS no local da dor, não é, Dione? Exatamente. Assim, se a gente for falar de TENS, a gente tem que fazer uma live só para TENS, porque é um assunto muito longo. A gente aprende muita coisa errada na faculdade até hoje, né? Que as evidências já foi mostrando. Então, por exemplo, você não precisa colocar mais o TENS no local. TENS de 20 minutos ou menos é um placebo fantástico, né? Porque ele não funciona. Então, o TENS adequado ele tem que ser acima de 30, 40 minutos. Que mais? O tipo de corrente, então, por exemplo, se você coloca acupuntura, se você coloca TENS burst, se você coloca convencional, o desfecho não vai mudar muito para o paciente. O que manda é se você troca a frequência. Então, se você coloca 20 minutos numa frequência alta de 150, por exemplo, e os outros 20 minutos você coloca numa frequência de 5, de 15, e aí sim você vai ter um resultado no TENS. O grande problema do TENS é porque o pessoal não sabe mexer, né? E aí fica usando o TENS igual a gente aprendeu em clínica de fisioterapia, põe lá 20 minutos, o paciente que modula, e é isso aí, tá tudo certo. E a evolução natural da doença que cuida do resultado. Era bom que o Alexandre estivesse aqui quando eu lhe fiz a pergunta da ventosa. Aí, ó. Vou falar para ele, Alexandre, você que chegou agora, perguntaram se ventosa é bom para bruxismo, olha só. Porque ele vai aumentar o fluxo sanguíneo da região. Aumenta entendeu? o fluxo sanguíneo. E aumenta também feminicídio e homicídio. Hominicídio, né? Não existe homicídio ainda. Alexandre, ele deixou colocar a ventosa, se for a ventosa de coração. A ventosa de coração, ele disse que tem plausibilidade, né? Para colocar no bruxismo. Sim. É porque a ventosa de coração, ela envolve o sistema cognitivo-comportamental, porque aí melhora o sentimento com o paciente, é o terapêutico. Então é positivo, entendeu? Oi, você. Ficou emocionado e foi. Não, foi a mesma ONG que pôs fogo na Amazônia que me derrubou agora. Ai, meu pai do céu. Ai, meu pai do céu.
Bora lá, tira outro mito. Bora lá, tira outro mito. Outro mito. Qual que é? Diz aí um pra gente, que o Diz pessoal aí tá um pra meio gente, que o tímido pessoal pra tá meio mandar tímido pergunta. pra mandar pergunta. Ah, vou falar de vários mitos que estão rolando no Instagram que vocês vão ver. Ozonioterapia para bruxismo, nem pensar, tá? Deixa eu ver. Palmilha para bruxismo, eu já vi. Não, nem pensar também. Por favor, não. Tá? Que mais que tem de mito sobre bruxismo? Esse é clássico. Bruxismo causando DTM. Não. O bruxismo ele pode começar a ter uns sintomas associados, mas dificilmente o paciente vai começar a ter bruxismo e ele vai evoluir para uma DTM. Ele tem que ter mais fatores associados para fazer essa escala, né? Então, a terapia neural não vou nem falar, Mariana, porque é um absurdo o fisioterapeuta fazer terapia neural, mas tudo bem. A Paola perguntou aqui, ó, se eu já usei TENS em outros lugares. Paola, eu geralmente uso em outros lugares, porque assim, eu faço terapia multimodal. Então, o que é isso? Eu coloco o TENS no braço do meu paciente e vou fazer terapia de liberação miofascial, liberação cervical. Então, para eu não ter que ficar pegando em eletrodo, eu coloco o TENS na canela, eu coloco o TENS na barriga, eu coloco o TENS no braço e vou fazer a minha parte de terapia manual em cima, tá? Eu não espero as coisas, uma coisa acabar. Então, por exemplo, se eu vou fazer acupuntura no paciente que está precisando, eu coloco o TENS num lugar e faço acupuntura no outro. Então, eu dificilmente uso o TENS no mesmo local que o paciente está queixando, porque eu estou fazendo terapia manual também naquele local. Então, eu uso muito TENS no braço do paciente e os pacientes que têm a dor orofacial, né? Eu acho que é o que eu mais posto no Instagram, é eu fazer esse tipo de intervenção. Que é muito bom você saber por que você está dizer, né, ao paciente, ao paciente, por que você está fazendo isso com ele? Porque senão você vai ter tudo como louco. Por aquele tratamento de plano de saúde na clínica, que o cara vai lá, põe o eletrodo no lugar, vira as costas e vai embora, ele vai te perguntar o porquê que você não está colocando o TENS em cima da dor dele. E aí você tem que destrinchar a evidência científica e o conhecimento que você tem justamente para mostrar que você sabe. Porque senão o paciente vai entrar num backfire effect, ou seja, ele vai ver que você não sabe e a expectativa de melhora dele vai afundar. Então, dificilmente ele vai melhorar, tá? Pessoal, minha voz está com eco porque dá retorno lá no dele. Porque como eu tô com fone, o dele não tá dando pra mim. Entendeu? Então eu tenho que fazer a pergunta bem rápido. Porque vocês vão ouvir duas vezes. Tá. Teve uma pergunta super interessante aqui, ó. Se ILIB melhora bruxismo. Eu sou da teoria de que, por enquanto, o ILIB não melhora nada, né? Porque não tem base científica para ele melhorar alguma coisa. Eu acho que o ILIB ele tem um marketing muito forte em volta dele, e como ele é muito caro, o paciente fica com uma expectativa de melhora. Então, se você ler qualquer livro de psicologia, a gente tem um gatilho de que coisas boas são coisas caras. Então, se você cobra uma consulta de R$200 que você vai fazer um laser que vai te melhorar de um monte de coisa, a chance de você melhorar é grande, entendeu? Mas agora, se aquilo realmente está te melhorando, aí a conversa, o buraco é muito mais embaixo. Tá? Joia. Tá todo mundo falando da minha voz, que tá dando eco. Gente, aguenta a voz da Tainara em eco, porque se a gente ficar saindo e entrando, vai ficar cansativo. Vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Tá? E aí? O que mais? Conta. O que a gente pode bater na tecla? Porque entrou muita gente aqui depois que eu falei isso. A fisioterapia não trata o bruxismo, a gente maneja esse bruxismo, tá? Então, a gente precisa entender que a gente vai atuar no paciente de bruxismo quando ele tiver restrição funcional, abertura de boca, ou se ele tiver dor, tá? Associada. Se não, não fica com essa conversa de eu tô tirando a tensão do meu paciente e eu tiro a tensão, o bruxismo vai embora. Não vai não, porque você não tá mexendo no sistema nervoso central desse paciente, tá? Uma outra coisa que ele colocou pra gente também no início da live. Uhum. Foi da questão... Tem que dar uma pausa por conta da voz, né? Tô repetindo.
Que nem todo Que desgaste nem todo dentário desgaste é bruxismo. dentário é bruxismo. Isso. Nem todo desgaste dentário é bruxismo e nem todo bruxismo é ruim. A gente tem duas condições que o bruxismo ele é bom entre aspas, né? Ele é um bruxismo que está te compensando, que é quando o paciente tem um refluxo, então você range para jogar saliva na boca e no estômago, e quando o paciente tem apneia, que você range para protruir a mandíbula e permeabilizar a via aérea, ou seja, você está rangendo para respirar melhor, tá? Então, esses bruxismos, eles são bons, entre aspas. Então, não fala para o paciente que é uma doença, que é uma condição ruim, porque... Nesses pacientes com alteração de Nesses pacientes com respiração, alteração de respiração, principalmente crianças, principalmente crianças, a ortopedia dos a maxilares ortopedia seria dos bem-vinda? maxilares seria bem-vinda? Sim, com certeza. A gente pode até falar que a ortopedia dos maxilares pode aliviar um pouco o bruxismo, mas é porque ela atua na respiração. Eu já vi pessoas em palestras falando que a ortopedia de maxilares ela ajuda no bruxismo diretamente. Não. Ela melhora a respiração do paciente e, consequentemente, o bruxismo dá uma amenizada, né? É só vocês sempre pensarem assim, ó, como que fica fácil para você lidar com bruxismo? Aquilo que eu estou fazendo atua no sistema nervoso central do meu paciente? Se a resposta for não, você não vai conseguir tratar o bruxismo, tá? E é simples assim. Então, Johnny, laser faz bem para o bruxismo? O laser atua no sistema nervoso central? A resposta é não. Por enquanto, ele tem efeitos locais que as evidências mostram. Se ele não faz efeito no sistema nervoso central, ele não melhora o bruxismo, entendeu? Então, assim, se você fizer a pergunta correta, você vai tirar uma porrada de intervenções que o pessoal vende muito e que não influenciam em nada no bruxismo do paciente. Entendi. Estão Entendi. pedindo para você Estão falar pedindo para mais você sobre falar mais bruxismo e sobre DTM. bruxismo e DTM. Ah, sim. O bruxismo e DTM, o que eu indico como profissional para vocês avaliarem? Entrem bastante na questão psicossocial do paciente, porque é um pilar que influencia muito no bruxismo, influencia muito na DTM. Então, se você consegue manejar essa questão de aspecto psicossocial, ansiedade, estresse, preocupação, depressão e tudo mais, você pode ter resultado nas duas síndromes da mesma forma, tá? Porque se você focar só na dor, você não vai tratar o bruxismo. E talvez você também não vai tratar só a DTM. Então, você precisa aumentar o espectro de intervenção para você saber o que é melhor para aquele paciente ali. Mas eu indico você focar bastante no aspecto psicossocial, tá? Até se a gente fosse falar isoladamente de bruxismo, isoladamente de DTM, eu ia falar para você focar em aspecto psicossocial, porque pesa demais essas duas condições. Muito. Muito. Pessoal, eu não lembro a hora que a hora que a gente voltou. voltou. Se já tá no time da gente, Se já tá tá no perto. time da gente, tá perto. Sim, já tem 1 hora, eu acho. Mas a gente não Mas a gente desligou a live, fez uma desligou nova. a live, fez uma nova. Ah, tá, entendi. Aí pega mais 1 hora, entendeu? Aí pega mais 1 hora, entendeu? Uhum. Então, não sei. Mas teve mais alguma Não sei. pergunta aí? Deixa eu ver aqui também. Deixa eu ver aqui também. Alexandre, o fone dele Alexandre, o descarregou. fone dele descarregou. Descarregou o fone e o que eu tenho aqui de fio, ele é triste. Eu tentei colocar ele, mas não deu certo não. E aí, pessoal? Alguma dúvida dúvida mais? Alguma dúvida? Mexer na oclusão não mexe em bruxismo, tá? Nem em DTM. Aqui não chegou nenhuma não nova chegou pra nenhuma mim. nova pra mim. Tem vários mitos relacionados a bruxismo que foram derrubados pelo Manfredini, né? O Siqueira tinha perguntado alguma coisa, falou agora. Foi. Lembra que eu te falei da história dela no WhatsApp? História dela no WhatsApp? Ah, tá certo. Que ela acorda Uhum. e morde a língua, morde a inclusive. língua, inclusive. Entendi. Eu acho, assim, as evidências mostram que não tem relação uma coisa com a outra. Eu acho que é uma consequência muito peculiar sua. Assim, tô falando sem avaliar, óbvio, né? Então,
Talvez fosse bom fazer uma poli, né? Fazer uma poli, né? Exatamente. Essa é uma boa. Uma polissonografia. Ariane, por que tu tá confusa, mulher? Eu também fiquei confusa com a confusão dela. Com a confusão dela. Conta pra gente. Todo mundo tá dizendo que foi em torno de 7h20 que a gente entrou. 7h20? Então a gente tem alguns Tem minutinhos. alguns A minutinhos. gente tem 10 minutos aí. Uhum. Uhum. Vamos esperar a Ariane colocar, Vamos esperar a né? Ariane Porque colocar, ela tá né? Porque confusa. ela tá confusa. A gente não pode dormir essa noite sem saber por que você tá confusa, não. Deus me livre. Eu sou geminiana. Eu sou entendeu? geminiana, entendeu? Mulher. Nossa, Mulher. geminiano, pelo amor de Deus. Tem que fazer uma live de horóscopo depois, só pra falar mal dos geminianos. Deus me livre. Qual foi? Qual foi? Alexandre, para. Para. Sobre o laser. Sobre o laser. Então, sobre o laser. Se a gente for falar que o laser trata o bruxismo, não, tá? Não tem nenhuma evidência mostrando que o laser atua no sistema nervoso central. E o laser, ele também e o bruxismo também não tem causa. Então, a gente não consegue tratar o bruxismo com laser. Se a gente pegar e... Nossa, olha o tanto de geminiana aparecendo. Eu tô lascado agora. Tá, porque inclusive a Fernanda faz o mesmo dia que eu. Nossa. Então, se a gente pegar o laser e usar ele para DTM, quem tinha perguntado era a Ariane. Ariane. As evidências de laser para DTM são muito obscuras ainda, porque a gente não sabe a dose correta, né? A gente não sabe a intensidade de quantas sessões eu tenho que fazer para ter um resultado. Então, tem artigos que mostram que o laser é fantástico para DTM e tem bons artigos que mostram que o laser ele não supera placebo. Então, o laser é uma incógnita, tá? O que eu falo muito no meu curso e no do Alexandre? Que o laser ele vai ter bons resultados em problemas agudos, porque ele é muito potente para efeitos locais, tá? Como os problemas crônicos eles estão muito relacionados ao sistema nervoso central, a problemas cognitivo-comportamentais, é bom a gente evitar de fazer o laser, porque talvez a gente não vai ver grandes resultados, entendeu? Então, o que eu tenho para te falar de laser é isso. O grande problema do laser é que ele é muito vendido. Mais uma geminiana, meu Deus. Gente, geminiano é um pessoal de luz, tá? É um pessoal de amor. É um pessoal de muita paz, de muita credibilidade. Eu não sei nem falar. Depois a gente vai fazer uma live só com os benefícios dos geminianos. Só ouço verdade. Só ouço verdade. Só ouço verdade. E então é isso. Em relação ao laser, é basicamente isso. Fora também a questão que, como você falou muito, só fazia, sei lá, uma intervenção no bruxismo se ele tivesse dor. Se ele tivesse dor. Então, teoricamente, só usar o laser. Nesse caso. Não adianta. Nesse caso. Isso. É porque, assim, o pessoal fala assim, eu tô tratando dor de paciente. A primeira pergunta que você tem que fazer é qual a dor que seu paciente tem? É uma dor nociceptiva? É uma dor neuropática? É uma dor nociplástica? Se você souber responder essa pergunta, possivelmente você vai saber o que é melhor para tratar essa dor do paciente, né? Então, se a gente for pegar uma dor que é prioritariamente nociceptiva, talvez o laser funcione bem. Agora, se a gente pegar uma dor nociplástica, dificilmente vai fazer algum efeito, né? Pensando em plausibilidade biológica. Então, a gente tem que saber qual dor que a gente está lidando. Infelizmente, a gente não aprende isso na faculdade. Então, ainda é um mistério. A gente tem que começar a estudar neurociência, aprofundar muito mais no estudo da dor para saber isso. Tá? Chegou um agora. Valquíria, a relação de bruxismo com a apneia crônica é muito forte, tá? Eu acho que eu vou ser ousada a falar que, para mim, é a maior associação que o paciente bruxista tem, só que sempre ele está associado com outras coisas. E aí, a ortodontia não serve para tratar bruxismo, não serve para tratar DTM e não influencia na DTM, tá? Então, a ortodontia ela é neutra nesses aspectos. A placa, ela não trata o bruxismo, ela só protege seus dentes, tá? E a fisioterapia, ela é eficaz quando você sabe aonde entrar com ela.
Se for fisioterapia para tratar bruxismo, não vai ser eficaz. Se for para melhorar a abertura de boca e para tratar dor, aí eu concordo que vai ter um resultado interessante. Ela diz que a paciente tá nesse ciclo, Ela né? diz que a paciente tá nesse ciclo, né? Uhum. Então, essa paciente tem que sentar com alguém que sabe avaliar as associações do bruxismo, tá? E aí essa pessoa possivelmente vai achar uma associação que é muito forte, vai ver se é possível ter um controle dessa associação. Por exemplo, os fumantes têm 5 vezes mais chance de ter bruxismo. Se a pessoa continuar fumando, pode ser que o bruxismo dela vai se perpetuar, entendeu? Então tem que ver o que está influenciando realmente para saber se vai melhorar ou não. E a gente vai rezar para essa fisioterapia que está sendo iniciada seja certeira, né? Porque se a paciente não tem dor e não tem abertura de boca, provavelmente a fisioterapia não vai ajudar em nada. Respondendo a Alexandre, o melhor signo para 2020 com certeza é Gêmeos. E... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Johnny? Congelou. Ele nem retrucou o que eu falei, né? Nem brigou comigo. E nem arrumou treta porque eu falei que era Gêmeos, então só podia estar congelado. Só podia estar sem áudio. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Voltou. Tô. Uhum. Vai. Nada, que a gente teve um papo aqui enquanto que você tinha caído, mas Conta pra mim o papo aí, pelo amor de Deus. depois você assiste a live, vai ficar salvo 24 horas. E aí você assiste. Tá bom, combinado. Certo? Johnny, Certo. muito obrigada de novo. Muito obrigada. Disponha. Eu acho que foi fantástico. Muito esclarecedor. A próxima live será sobre horóscopo, claro. E a gente vai marcar o dia, né? Amém. Mas muito obrigada por ter aceitado, por estar aqui comigo. E queria agradecer também todo mundo que está aí assistindo. Amanhã a live não vai ser aqui, vai ser no Instagram de Ana Carolina. E estou muito feliz mesmo. Gostei bastante. Também gostei muito. Obrigado aí, Tainara, pela oportunidade, né, de entrar no Instagram tão famoso e conversar com o pessoal, responder essas dúvidas, tá? Posso fazer um jabá, Tainara? Claro! Então, eu e o Alexandre Lima, que é um irmão, ele é super competente, a gente está finalizando a nossa turma do curso de DTM, tá? Então, a gente vai fazer um curso online ao vivo, vai ser na outra semana, dia 9. A gente só tem mais 2 vagas, então a gente discute muito raciocínio clínico, evidência científica, e eu acho que pode agregar bastante para quem quer começar a atender com DTM, que tem paciente de bruxismo ou que quer atender na parte de cirurgia, tá? Obrigado pelo espaço aí. Qualquer coisa vocês precisarem, entra no meu Instagram, me manda um oi, que eu mando o artigo para vocês se aprofundarem nesse assunto, para não ficar parecendo que eu falei tudo da minha cabeça, tá? Ele é o mago dos artigos. Quando você não acha um artigo, manda para ele, que ele faz alguma macumba, que em 10 segundos ele te manda o artigo completo. Ó, faço o PPO e o negócio aparece. Com certeza. Brigadão de novo. Brigadão. Quem se interessar pelo curso, entra lá no Instagram do Dione, conversa com ele direitinho, ou do Alexandre. Eu fiz esse curso presencial aqui em Recife, né? Mas aí agora, diante das circunstâncias, eles estão fazendo um online ao vivo. Então aproveitem. Um beijo. E aí, essa semana eu mando por aqui quem talvez apareça. Beijo, blogueiro de Goiânia.